E você falou que nós, como igreja, não podemos fechar os nossos olhos em relação à perseguição que acontece hoje. O que a igreja pode fazer? Como que nós podemos nos posicionar? So you said that we as a church cannot close our eyes to the persecution that is going on right now, right? But what can we do? How can we position ourselves as a church? Church is very important, not just in Brazil, all around the world. A igreja é muito importante, não só no Brasil, mas no mundo todo. Church takes voice. They speak on behalf of those people who cannot speak. A igreja, ela se torna quem fala por meio dessas pessoas que não têm voz. Because of a church, you can continue pray for the government if they don't do their own role to protect their own people. Então a igreja ela pode orar por esses governos que não protegem o seu próprio povo. And they stand for social justice within domestic situations as well. E eles podem agir com justiça social no seu próprio local onde elas There estão. are many people are going through trauma, sickness, poverty. Há muitas pessoas que estão em situação de pobreza, de fome. And their hope come to church. It's God's house. E eles esperam ir até a igreja, que essas pessoas vão até a igreja, porque é o local onde elas vão receber esperança. I urge you first, we must pray. We cannot stop praying for what's going on, particularly for persecuted people around the world. Então a primeira coisa é orar. A gente não pode parar de orar pela igreja perseguida. And urge our brothers and sisters to use their gift in God. E a gente não. E também outra coisa que eu falo que as pessoas podem fazer, elas podem doar para poder ajudar esses irmãos. If your calling is prayer, please tell them to pray. Se o chamado é oração, então que ore. If their calling is to serve, do you please serve with diligently. Se o seu chamado é servir, então sirva de forma diligente. If it's to speak, speak. Se é falar, então fale. If it's to use social media to share the stories around. Se é usar as redes sociais, então que você compartilhe essas histórias. When church gets silence, then we lose our ground of freedom. Quando a igreja ela fica em silêncio, a gente perde esse solo para a liberdade. Because church take that role from God, continue to share the good news of hope with brothers and sisters around the world. Porque a missão da igreja é continuar compartilhando essa esperança também para os nossos irmãos e irmãs. When I came to England in 2008, quando ele chegou na Inglaterra em 2008, I didn't speak any English. Ele não falava nada de inglês. But outside of town, I was walking. Mas do lado de fora tinha uma calçada. The first building I saw, it was the church. O primeiro prédio que ele viu era uma igreja. And I went inside church building. E ele entrou dentro da igreja. And they were having service. E estava tendo um culto. And they will also look after homeless people in the afternoon. Provide food, shelters, homeless people. E naquele culto eles estavam dando comida para pessoas desabrigadas, pessoas de rua. And I asked them, I wanted to help something. But I couldn't speak any English. E ele falou, eu quero ajudar de alguma forma. Ele não falava nada de inglês. And they asked me, can you wash dishes? E eles falaram, você pode lavar pratos? And I said, yes, I can. E eu disse, sim, eu posso. So I started washing dishes for homeless people to serve. Então ele começou a servir aquelas pessoas lavando pratos. And soon I learned how to make English coffee and tea. E depois ele aprendeu a fazer café e chá em inglês. So I made hundreds of tea and coffees. Então ele fazia centenas de chás e cafés. And each time when I gave it to a homeless person, e quando ele dava para uma pessoa desabrigada, I asked them to give me an English word. E ele pedia para aquela pessoa falar uma palavra em inglês para ele. So the hundreds of coffee and tea. Então centenas de cafés e chás. Exchanged with English word. Então aumentaram o vocabulário de palavras em inglês dele. And in England, I still go to speak and pray with homeless people on the street. E atualmente ele continua na Inglaterra falando e orando por essas pessoas desabrigadas. With that language, pen and paper, I was able to go to school. Aos poucos, né, ele com o papel e a caneta, ele pôde ir para a escola.
and colleges, e para a faculdade. and I went to 2 universities. Ele foi para 2 universidades. And both degrees I studied in politics. Ele tem 2 certificados, né, 2 graduações em política. And after my master's, God was offering me an opportunity to work inside UK Parliament. E depois do mestrado dele, Deus abriu uma oportunidade, uma porta para ele dentro do parlamento inglês. I worked for a Christian politician Ele trabalha para um político cristão. who also speak on behalf of these people who cannot speak. Ele também fala em favor dessas pessoas que não podem falar. Faith is challenged in Western countries at the moment. A fé, ela está um pouco desafiada ali nesses países ocidentais. And we worked together on domestic issues and politics and faith and freedom of religion. Nós trabalhamos juntos nessas questões de fé, de liberdade religiosa. And and through that path, I am now Open Doors spokesperson. E agora, há algum tempo, ele é um porta-voz da Portas Abertas. And I speak for my brothers and sisters who cannot speak for themselves. E ele fala em nome de irmãos e irmãos que não podem falar. Eu queria até deixar para a galera aqui na descrição o site do Portas Abertas para que você possa ter acesso a informações sobre tudo que está acontecendo, né? Quando a gente teve aqui a Ariadna, né, no podcast, ela falou, poxa, uma das questões é a gente estar sempre com informações sobre o que está acontecendo, até para você saber o que orar. Então, vou deixar o site aqui para vocês na descrição do Portas Abertas. I was telling them I'm going to leave the website in the description of this video for them to access the Open Doors website so they can have information about everything that is going on in the church around the world. But I want to ask you this last question. How were you able to overcome a prison mentality, a slave mentality, a orphan mentality, that was built like for years in your life, and starting to have now a freedom mentality and a mindset of freedom? How was this change, in your life? Because like I said, like you were free, physically, but you have this prison here, right? Então a minha pergunta é, como é que você pôde abandonar uma mentalidade de escravidão que você tinha, né, do seu país e agora ter uma nova mentalidade de liberdade? Como é que você começou a ter essa nova mentalidade? Well, I have to say that education went to universities, it have helped me while I was victim and victimized in North Korea. Ele falou que ir até poder estar em uma universidade, a educação ajudou ele a sair desse papel de vítima, né, dessa vitimização. And why 25 million are still in that locked in a cage. Porque esses 25 milhões ainda estão presos naquela gaiola. And this is one of the reasons and God was telling me, never thought I was going to study politics, anything about outside. Ele disse que ele nunca imaginou que ele fosse estudar política quando ele fosse para fora. But when my heart desired, and when I asked God, and fire and go that same directions. Mas quando ele desejou e ele quis isso, ele viu que o coração dele se alinhou com o coração de Deus nessa direção. And I said, thank God, you have been training me very, very hard. Ele falou, Deus treinou ele de uma forma assim muito poderosa, muito dedicada. But sometimes I am thankful that what I have had gone through. Mas ele muitas vezes é grato por tudo que ele passou. It's been painful. It's Foi been doloroso, traumatic. foi doloroso, traumático. Still nightmares come and go. Ele ainda tem pesadelos que vão e voltam. And if you ask me what percentage of post-traumatic I have over 100% of post-traumatic disorders. Ele falou que ele ainda tem muitos pensamentos de pós-trauma, né? Assim, vários efeitos colaterais de todo esse trauma. One time I spoke to a counselor, someone professional counselor. Uma vez ele foi até um conselheiro profissional. He measured everything and he was shocked. Quando ele soube de tudo, ele ficou chocado. How do you sustain this peace? You seem very, very peace.
como que você consegue... Ele falou, como que você consegue sustentar toda essa paz? Você parece muito em paz. In 40 years, his life be professional counseling. Em 40 anos que ele fazia esse papel de conselheiro profissional, Only 2 people he saw like me, apenas 2 pessoas ele viu como but time. both are Christians. E os 2 eram cristãos. And I cry out to God a lot. E eu sempre clamo a Deus. And whenever I got this trauma and nightmares come back to me, E toda vez que isso retorna e esses pesadelos vêm, and I still go back to God and crying out to Him. eu volto para Deus e eu continuo ali clamando a Ele. But I also ask Him so many times, why are you not in North Korea? Why did you not leave me die alongside those prisoners and on the street? Durante várias vezes ele questionou Deus e falou: por que que você não me deixou morrer? Por que eu não morri nas ruas enquanto eu estava na Coreia do Norte? But I don't ask that question anymore. Why are you not in North Korea? Mas agora eu não pergunto mais por que que ele não está na Coreia do Because Norte. God has shown me He's doing His work. Porque Deus, ele me mostra que ele está fazendo o seu trabalho. And every time when I ask Him, why did you not leave me to die? E todas as vezes que eu pergunto para ele: por que que você não me deixou morrer? And He keeps reminding me, son, I love you. Ele continua me lembrando: filho, eu te amo. The love is very powerful. O amor é muito And poderoso. what is opposite love? O oposto do amor It's hatred. é ódio. When we choose the hatred surrounded by darkness and devil come to take you away. É quando a gente deixa o ódio ficar ali cercado, realmente tomar conta, a gente vai Because ser... of that hatred cause the persecution what is going. Porque o ódio é o que move a perseguição. So when I said I am thankful Quando eu digo que eu sou grato, because I can see this world and society porque eu posso ver esse mundo, a sociedade, people suffering, as pessoas sofrendo, and I look in a different way today. eu olho de uma forma diferente Do hoje. not be surprised Não fique surpreso when suffer comes to us, quando o sofrimento chegar até nós. but think of on the opposite side hope. Mas pense no oposto, na esperança. Because every word we have a opposite: Porque toda palavra, ela tem o seu oposto. light, darkness, Luz, escuridão. and love, hatred, Amor, ódio. good, bad. Bom, mal. When woman gives childbirth, Quando a mulher entra no trabalho de parto it goes through pain. e começa a ter dores, But when baby is born, mas quando o bebê nasce, it's the most beautiful thing and give them blessing. é a coisa mais maravilhosa, é um presente, uma bênção. That is hope. Isso é esperança. When that hope isn't there, Quando a esperança não está lá, this world has already collapsed. ela entra em colapso, né? As coisas entram em colapso. God loves us a lot. Deus nos ama muito. That's why He sent His Son Foi to por us isso que ele enviou seu filho para to nós, show the hope para mostrar esperança and continue to give us hope. That hope lead us into our beautiful place someday. e dar esperança para pessoas em um lugar maravilhoso um dia.